Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar de planejamento, quais são os tipos e fases. Mas primeiro vamos entender o que é planejamento. Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Essa palavra pode abranger muitas áreas diferentes. Planejamento, gente, é uma ferramenta para a tua vida. Você definiu aí um objetivo, você tem que traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Então, isso é planejamento. É planejar passo a passo como é que eu faço para chegar a um ponto específico. O planejamento consiste em uma importante tarefa da gestão e administração, que está relacionado com preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Ele é essencial na tomada de decisões. Vamos entender um pouquinho os níveis de planejamento. Então, eu tenho um planejamento estratégico, que ele vai a longo prazo, ele é mais abrangente e ele é genérico, ele pensa na empresa, na organização como um todo. Eu tenho um planejamento tático, que ele é médio prazo, ele é genérico também e vai fazer um elo entre estratégico e operacional. O planejamento operacional é o planejamento a curto prazo, é a atividade, é o agora, é o que vai acontecer realmente para se alcançar os objetivos da empresa. Quando eu tenho planejamento estratégico, quem vai pensar nele, quem vai fazer, quem vai elaborar esse planejamento são o empresário, o presidente, os sócios, os diretores da empresa, né? A cúpula pensante. Os estrategistas é que vão elaborar esse planejamento estratégico. Eles vão responder perguntas simples, como por quê e quando. Por que a sua empresa existe? Quando você quer alcançar esse objetivo? Isso é mais ou menos estratégico. A gente já vai entrar mais a fundo nele, tá? Logo abaixo tem o planejamento tático, que eu falei que ele é a médio prazo. Quem vai fazer, quem vai elaborar ele é o gerente, o coordenador. E eles vão responder perguntas como onde e como. E por fim, no planejamento operacional, que é aquele mais a curto prazo, é o técnico, é o executor, é quem vai fazer realmente a atividade. Ele vai responder pergunta o quê? Vamos para um exemplo? Digamos que você vai abrir uma pizzaria. Então, os presidentes, o sócio, o dono da empresa vai falar, por quê? Por que eu vou abrir essa pizzaria? Eu quero abrir uma pizzaria e eu quero que ela seja referência, eu quero que seja a melhor pizzaria do bairro em 2 anos. Então, eu defini a visão, o que eu quero ser e o período, quando. Com esse planejamento estratégico, o gerente, coordenador, ao fazer o planejamento tático, ele vai pensar, por exemplo, no marketing. Bom, eu quero daqui 2 anos ser a referência no bairro. O que eu vou fazer? Que ferramentas eu vou usar de marketing para comunicar aos moradores daquele bairro que eu sou a melhor pizzaria? E quando esse plano chega para o operacional, o executor vai fazer, o pizzaiolo vai falar, que massa que eu vou fazer? Qual a farinha que eu vou usar para ser a melhor da região? Né? É mais pensar na atividade do dia a dia. A gente vai se deter bastante aqui no planejamento estratégico, né? Que eu sempre brinco que eu gosto de formar seres pensantes e eu estou formando gestores. E a gente tem que trabalhar muito esse planejamento estratégico, que é onde começam as decisões. Schevenato é um dos grandes autores aí na área de gestão e ele traz o seguinte conceito: as constantes lutas e batalhas ao longo dos séculos fizeram com que os militares começassem a pensar antes de agir. A condução das guerras passou a ser planejada com antecipação. Então, como é que começou? Onde é que surgiu o tal do planejamento estratégico? Ele surgiu exatamente nas guerras. Há muitos e muitos anos atrás, lá na Grécia Antiga, por exemplo, quando algum grande imperador queria aumentar o poder, ele tinha que guerrear com o povo vizinho para tomar conta daquela terra e daquele povoado. Então, o que ele fazia? Ele pegava ali meia dúzia de meninos mais fortes da tribo dele e mandava lá para brigar, mandava lá para fazer guerra. E aí, esses militares começaram a prestar atenção que, se antes de mandar o povo ir lá morrer, se matar, eles começassem a pensar, a planejar, a saber o que o inimigo tinha de armas, né? A se preparar, isso traria muito mais resultados positivos para essas guerras. Então, a condução dessas guerras começou a ser planejada com antecipação. Sun Tzu, vocês devem ter ouvido bastante falar daquele livro A Arte da Guerra, né? Então, ele traz o seguinte conceito: aquele que conhece a si mesmo, aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá perigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganha, às vezes perde.
Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, está fadado ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas. Mais uma vez pensando aí nas guerras, né, onde surgiu o planejamento estratégico. Se eu conheço o inimigo, eu sei que armas que ele tem, eu sei a força dele, eu consigo me preparar. Se eu me conheço, eu sei onde eu sou bom, quais são as minhas forças, eu consigo me preparar. Se eu sei quais são as minhas fraquezas, né, eu consigo me preparar. Agora, se eu não me conheço, nem a mim, nem o inimigo, é batata que eu vou perder essa guerra. Então, daí surgiu o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele procura responder questões básicas, simples. Por que a organização existe? Por que minha empresa existe? Por que eu quero abrir esse raio dessa pizzaria? O que ela faz e como ela faz? Então, eu vou abrir uma pizzaria? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pizzas. Vai ser num forno a lenha. Eu não vou fazer pizza quadrada, vou fazer redonda, vou fazer a quadrada. Então, isso que eu tenho que definir no planejamento estratégico. E onde ela quer chegar. Para responder essas 3 perguntas, a gente vai entrar daqui a pouquinho no tripé, missão, visão e valores. Qual que é o objetivo de um planejamento estratégico? A elaboração de um planejamento estratégico aumenta a probabilidade de que no futuro a organização esteja no lugar certo, na hora certa. Então, aumentam as minhas chances de dar certo. Todo mundo que vai abrir uma empresa vai abrir para dar certo. Então, como é que eu faço para realmente dar certo? Como é que eu aumento essa probabilidade? Como é que eu aumento essa chance? Fazendo um bom planejamento. Um plano estratégico oferece uma visão de futuro. Independente do porte da organização, o plano estratégico indica a direção certa. A gente acha que planejamento é só empresa grande, né? Não. Até você mesmo, na sua vida. Eu quero trabalhar como representante comercial, como autônomo, eu quero ter essa carreira ou aquela. Para aumentar a chance disso dar certo, faça o seu planejamento estratégico. Olha aqui o passo a passo como é que funciona o planejamento estratégico. Primeiro passo, existe a declaração aí da missão, visão e dos valores desse planejamento. Depois, existe uma análise do ambiente externo. Quais são as oportunidades e ameaças? Depois eu vou analisar o ambiente externo. Quais são as oportunidades? Quais são as minhas forças e fraquezas, né? Depois eu vou para o ponto 4, que é a situação atual. Analisar a situação hoje da minha organização. Aí eu vou definir metas e objetivos, criar uma estratégia. E depois, sempre fazer um feedback controle. Vamos ver cada um com calma? Primeira etapa, eu tenho que definir o que é o meu negócio. Então, a definição de negócio. Qual o benefício resultante do seu produto ou serviço? O que você vai entregar de produto ou serviço para o seu cliente? E aí você vai definir também a missão e a visão. Qual que é a missão? É a razão de ser da empresa. Ela vai destacar as atividades que a empresa faz. Qual que é a visão? É onde a empresa quer estar em um determinado período de tempo. Vamos entender um pouquinho mais? O que é missão? Quando você entra em empresas grandes, tem sempre na recepção, naquele quadro bem grande assim, na recepção, tem aquele quadro grandão, escrito missão, visão, valores. O que é aquilo? Não é só para inglês ver, não. Aquilo ali é a base do planejamento estratégico da empresa. O que é uma missão? É uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades da sua empresa perante os clientes. Para escrever uma missão legal, você tem que levar em conta 3 perguntas básicas. 3. Por que a minha empresa existe? Por que você quer fazer aquilo? A gente está ouvindo muito hoje falar de propósito, de missão. É o porquê. Por que eu quero existir? O que a minha empresa faz? E para quem que ela faz? Vamos pensar na pizzaria? Por que eu quero abrir uma pizzaria? Porque eu quero oferecer eu quero promover, eu quero estar perto de famílias, promovendo momentos agradáveis, com a melhor refeição possível. O que a empresa faz? Pizza. Para quem? Para os moradores do bairro tal. Isso é pensar na missão de uma empresa. Qual que é a visão? É a descrição do futuro desejado da empresa, ou seja, onde é que eu quero chegar. A missão, ela é perene, ela vai permear toda a vida da empresa. A visão, ela é sempre reescrita. Por quê? Porque você traça um objetivo, alcançou, traça outro. Então, a visão é a descrição do futuro desejado da empresa. Qual que é a minha visão? Eu quero ser a melhor pizzaria do bairro em 2 anos. E daqui 2 anos? Eu quero ser a melhor pizzaria da cidade. Eu quero ter uma filial. E assim eu vou reescrevendo a visão. Agora, um ponto muito importante, gente, são os valores. Isso acho que hoje é um dos mais difíceis a gente definir. Que são valores? São os ideais de atitude,
comportamento e resultados que devem estar presentes nos funcionários e nas relações da empresa com clientes, fornecedores e parceiros. O que significa isso? Como é que a minha empresa vai acontecer? Como é que as coisas, como é que serão as relações? Eu vejo muita empresa hoje falando que um dos valores da empresa é o respeito ao ser humano. E aí eu vejo o funcionário pegando a marmitinha dele, encostando num cantinho e engolindo em poucos minutos porque não tem um espaço para refeição. Isso não é você respeitar o ser humano. Então você não pode falar que isso é um dos valores da empresa. Não adianta nada você tratar o seu cliente assim, né? Receber ele com tapete vermelho, com bandeja, com champanhe, e de repente não respeitar o seu profissional. Então, todos os valores têm que estar presentes na relação da empresa com clientes, com fornecedor e com parceiros. A gente tem que estar muito bem amparado nesses valores em todas as relações. Segunda e terceira etapa é a análise de ambiente interno e externo. A análise do ambiente é a definição das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da empresa, que afetam a empresa no cumprimento da sua missão. Então, existem algumas ferramentas aí que a gente vai falar mais para frente para analisar dentro da minha empresa o que é força e o que é fraqueza. O que vai realmente me levar a alcançar o meu objetivo, o que pode me atrapalhar. E fora da empresa, analisando o ambiente externo, quais são as oportunidades e quais são as ameaças? O que fora da empresa que eu não controle pode me derrubar? Uma crise econômica. O que fora da empresa pode ser uma grande oportunidade de me ajudar muito? Falando da pizzaria, a abertura, a construção de um grande prédio, de um grande condomínio. É algo que está fora do meu poder, está fora da minha ação, mas que vai me ajudar a crescer. Quarta etapa, análise da situação atual. Depois de montar essa análise SWOT, que é essa análise do ambiente interno e externo, é possível definir qual a situação da empresa hoje, onde ela está, quais são seus principais problemas e quais são as principais necessidades deles. A quinta etapa é traçar metas e objetivos. Embora pareçam sinônimos, metas e objetivos são coisas bem diferentes. Vocês sabiam disso? A gente sempre acha que meta e objetivo é tudo igual, né? Pois não é. Objetivo é o sonho, é a mola propulsora que nos move, é aquilo que almejamos conquistar. Qual é o meu objetivo? Emagrecer 10 quilos. Isso é um objetivo, isso é um sonho, isso é onde eu quero chegar. O que é meta? Meta é o caminho que você vai trilhar para alcançar esse objetivo. São tarefas que você vai realizar para chegar ao objetivo final. Então, qual é o objetivo? O meu objetivo é emagrecer 10 quilos. Quais são as metas? Alimentação, exercício físico, bom sono, né? Aí são as atividades que vão me levar a alcançar esse objetivo. Sexta etapa, formulação das estratégias. As estratégias são escritas com base na análise do ambiente levantado, após uma priorização dos principais objetivos e agrupamento por temas. Por exemplo, lá na análise SWOT eu vi que externamente o que pode me ajudar é a construção de um grande condomínio. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou cruzar os braços e ficar esperando ficar pronto. Opa! E quando estiver pronto, que estratégia eu vou utilizar para que realmente isso faça com que eu cresça? Qual estratégia? Eu vou fazer uma parceria com um síndico, eu vou dar desconto, eu vou fazer um marketing bacana, né? Isso é formular uma estratégia com base naquilo que eu levantei de análise para alcançar o meu objetivo. A estratégia precisa estar voltada para o futuro da organização. Porém, para ser bem escrita, tem que estar de acordo com as etapas anteriores. Então, eu tenho que pensar qual é a minha missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa. Tudo isso tem que levar em conta quando eu for formular essa estratégia. E o último passo, feedback e controle. Então, é hora de implementar o projeto, de controlar. Fiz todo o planejamento? Ótimo. Fiz o planejamento estratégico, montei toda a estratégia? Então, agora eu tenho que fazer o quê? Levar isso para o tático para que isso possa realmente acontecer. É no planejamento tático que isso acontece. É o gerente que vai fazer isso realmente acontecer, como a gente viu nas etapas anteriores. O feedback e controle garante a execução de tudo que foi levantado e priorizado.